Olá, amados, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: quando um vaso perde seu valor. Meu irmão, o Espírito Santo tem muito a acrescentar. Vamos orar? Senhor Jesus, oramos para que esta palavra chegue ao coração do teu povo. Que o teu nome seja louvado, Senhor, neste nosso encontro. Que vidas sejam alcançadas para a honra e a glória do teu santo nome. Amém? Eu tenho uma convicção, estou com muita expectativa que esta palavra irá te trazer um renovo, vai te colocar na direção, vai te dar orientações vinda do Espírito Santo em nome de Jesus. Oséias capítulo 8, versículo 8 está escrito: Israel foi consumido. Agora está entre as nações como um vaso a que ninguém dá valor. Isso é sério. Vamos ler de novo. Israel foi consumido. Agora está entre as nações como um vaso a que ninguém dá valor. Em nome de Jesus, algo grande vai acontecer nesse nosso encontro. Antes, quero te pedir para que você curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, permita, por favor, que outras pessoas ouçam o que você irá ouvir hoje da parte do Espírito Santo. Amém? Então, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o máximo de pessoas. Se você quiser ser notificado das publicações, é só você acionar o sininho, então você irá estar sempre sendo informado em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, que bom que você está aqui hoje. Que bom que você ouviu a voz do Espírito. Deus tem algo a falar ao teu coração. Vasos, diz a palavra, quando um vaso perde seu valor. Sabe, eu estava contemplando o trabalho lindo e maravilhoso da minha esposa, Maísa. Ela faz coisas lindas com as suas plantas. Você está vendo essas plantas aí atrás? E esse quadro lindão que você está vendo aí, e outros mais que eu coloco em cada vez que eu faço uma postagem, eu sempre coloco uma obra da minha esposa. Esses vasos que estão em a retaguarda e outros que estão à minha frente que você não está vendo. Trabalhos lindos. Vasos que têm a sua função. Cada vaso tem a sua importância. Ele tem um motivo por estar ali. Ele se adapta à planta que está sendo colocada, ou melhor, a planta tem que ser colocada de acordo com a formação do vaso. Ou seja, o vaso tem uma função. E isso não é diferente em relação ao povo de Deus, em relação à igreja do Senhor. Nós temos um vaso, ou melhor, nós temos uma função. Deus nos criou com um objetivo de produzir, de dar frutos, e mais ainda, que este fruto permaneça. Para isso nós temos que tomar cuidado. Cuidados estes que nós iremos ressaltar alguns pontos aqui que certamente você irá averiguar se você está enquadrado. Eu procuro sempre verificar e pedir a Deus orientação em relação a coisas que eu penso, que eu falo, que eu almejo, para ver se está tudo dentro dos padrões do Pai. Porque me importa muito saber o que Ele pensa. Me importa muito saber o que o Pai pensa do que eu almejo. Me importa saber se o que eu estou fazendo está do agrado dele. Então o vaso tem uma função. E o que me intrigou foi quando ele disse: Israel foi consumido. Eu falei, mas como isso, Espírito Santo? Como Israel foi consumido? Então você começa a ler a trajetória lá em Oséias 8, você vai ver alguns pontos eu marquei aqui. O desprezo pelo bem é um dos pontos. Não se importavam com a opinião de Deus é um outro ponto. A idolatria, que a Bíblia chama a idolatria
de adultério espiritual. Sabe o que é isso? Porque somos criados por Deus. E de repente você larga esse Deus e vai se filiar ou vai se amaziar com um outro que você acha que é Deus e não é. Quando você coloca esse título de Deus em uma pedra, em uma imagem, em pessoas, você está tirando a glória, ou melhor, você está praticamente dando a glória de Deus para outro, e Deus não permite isso. Isso se chama adultério espiritual. E isso acontecia com o povo de Israel. A falta de sinceridade, a falta de pureza. Quando eu perco a pureza, porque Deus é puro. Então, para eu ser filho dele, eu tenho que andar dentro desta pureza de pensamento, dentro dessa sinceridade de pensamentos. E diz a palavra, Israel foi consumido por causa dessas coisas. Porque isso certamente fez com que um vaso de honra se tornasse um vaso de desonra. E foi dito que entre as nações foi considerado um vaso a quem ninguém dava valor. Assim acontece quando um cristão se afasta de Deus, quando um cristão ignora a presença de Deus, quando um cristão não se aconselha com Deus, não busca saber se aquilo que ele está fazendo está dentro do agrado do Pai. Quando se perde a pureza do coração, sem ódio, sem mágoas, sem pensamentos maus, a pureza da mente. Quando nós perdemos isso, perdemos o valor. E a palavra diz um vaso sem valor. Um vaso onde ninguém dá valor. Isso aconteceu com o povo de Israel. Romanos capítulo 9, 33 está escrito, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa pedra de esquina, esta rocha, essa pedra de tropeço é Jesus. Então eu tenho nele a base para a minha vida, para a minha existência. Eu tenho em Jesus todo o equilíbrio das minhas emoções, eu tenho em Jesus o equilíbrio para tudo aquilo que eu penso, que eu almejo, que eu desejo. Se eu perco isso, eu perco o meu valor, eu perco a direção, eu perco o sentido de ser um cristão. Então, Israel foi consumido pela avareza, pela indisciplina, pela falta de amor, pelo desprezo do bem, por não se importar com a opinião de Deus. Então isto faz com que um vaso de valor, passa a perder o seu valor. É como um sal que perde o sabor. Para que serve o sal quando ele perde o seu sabor? Quando ele perde a capacidade de dar sabor nas coisas? Diz a palavra que ele para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, não podemos perder esse valor. Não podemos permitir que coisas nos consumam atitudes venham a nos consumir, a ponto de perder o valor diante de Deus. Israel foi consumido, agora está entre as nações como um vaso que ninguém dá valor. Salmo 139, versículo 23, Davi faz uma oração que me encantou. Eu gostaria até de pedir você que depois leia todo o Salmo, porque ele é lindo. Tem alguns momentos em que Davi tenta se colocar como um homem, falando sobre o ódio, sobre os seus inimigos, enfim, mas logo depois ele diz assim, como está escrito, ele diz assim no 23, Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações.
vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Quando eu me coloco nesse posicionamento, Deus cuida, Deus alerta, Deus protege. O valor desse vaso é inestimável. O valor deste vaso é incontestável. Lembra que eu falei que o vaso ele tem uma função? E quando ele perde a noção daquele chamado, daquela função, fica sem sentido a sua vida, a sua existência. Mas quando eu entendo que a minha função, que eu fui criado para o louvor e a glória de Deus, quando eu não desprezo o bem, quando eu não troco Deus por nada e por ninguém, quando eu sou íntimo de Deus, quando eu amo a esse Deus, corpo, alma e espírito, Deus cuida. Ele colocou o seu espírito, diz a palavra que há um tesouro dentro desse vaso de barro. Dentro dessa carne fragilizada existe um poder imenso, o poder de Deus que habita em nós. E é esse poder que vai manter com que esse vaso seja valorizado, tenha valor. Para isso, meu irmão, em nome de Jesus, não permita que nada neste mundo venha te consumir. Quando se trata das emoções, quando se trata de comportamentos, alie-se a Deus, mantenha-se firme na direção, no caminho em que deve andar, e o Senhor então irá te proteger, e esse vaso sempre terá o valor devido em nome de Jesus. Algo estava consumindo Israel: idolatria, desrespeito a Deus, falta de temor ao Senhor. Eu te pergunto hoje, o que é que está fazendo com que o teu vaso perca o teu valor? Pensa nisso, afasta-te disso, ore como Davi: Senhor, sonda-me, vê se há algum mal em mim, afasta de mim tudo que é reprovável. Então Deus irá te ouvir, meu irmão, e o Espírito Santo irá te alinhar com as vontades de Deus em nome de Jesus. Não permita que teu vaso perca o valor. Você é este vaso. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Não permita que você perca valor, o teu valor diante de Deus, porque para Deus você tem um valor inestimável. Amém? Quero orar por você, Senhor amado. Eu oro para que essas vidas que nos ouvem hoje reflita sobre o que o teu Espírito falou aos seus corações. E que haja quebrantamento, que haja, Deus, um mover, um transformar na mente e no coração deste homem e desta mulher. E que teu nome, Senhor, prevaleça na vida deles. E que eles sejam um instrumento de bênçãos, vasos de honra nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Tá bom, querido? É sempre bom estar aqui para conversar com vocês sobre a palavra de Deus. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.